Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é a Ryu, da Scan MI, né? Vou ensinar pra vocês um pouco de limpeza e redraw e por aí vamos, né? Aqui a gente tem uma pasta do capítulo, vou pegar Tears hoje, né? Capítulo 81. Eu já vou dando dicas, tá? Quando for colocar o arquivo aqui no Photoshop, meu Photoshop por acaso é de 2021, tá? Por curiosidade. Você vai pegar aqui e clicar Shift do 1 ao última página, tudo bem? E depois vai só puxar pra cá. Mas daí tu puxa do 1, senão ele vai ficar todo bugadão ali. Tu não vai mexer em nada daqui, tá? Só vai clicar nos OK. Depois disso a gente vai ter todas as páginas aqui. E já vamos começar pelo 1, tá? Dicas. Pelo Z, a gente segura e consegue fazer isso aqui, ó, de zoom. O espaço, ele ajuda a mexer, tá? Então, tu vai ficar nessa aqui. Eu sempre prefiro usar a ferramenta de seleção. Então, tu vai puxar aqui e vai preencher, tá? Branco, diretão, assim. Já apaga tudo. É aqui que nosso trabalho começa, tá? Quando vir os painéis assim, a gente vai pegar os balões e vai selecionar só a fala, tá? Dá zoom, mexe um pouquinho. O M é atalho da função seleção. Onomatopeias como risada, fop-fop, badum, qualquer coisa que seja um som, não necessariamente necessita retirar, tá? Tipo essa risada aqui, esse ha-ha, não é necessário, porque na tradução vai continuar um ha-ha. Então é uma perca de tempo tá limpando isso daqui. A gente também vê o caso aqui como é o coreano, né? Às vezes a gente pega a RAW americana, coreana, russa, tudo vai depender. E essas coisas aqui não é necessário se não tiver uma tradução, tá? É uma onomatopeia, como um ra, um re, é só um som mesmo, então não é necessário. Aqui nessa situação onde a gente tem um degradê ou uma cor diferente, a gente vai voltar aqui, tá? Mas a gente pula no momento que a gente estiver fazendo a seleção dos painéis brancos. Agora, depois de fazer os painéis brancos, a gente dá uma revisada. Eu gosto de dar revisada. Se tu tem certeza que tu não pulou nada, daí tu passa pro próximo. Mas eu gosto de revisar sempre que eu termino uma função, pra ver se não falta nada. A gente sabe que aqui tem uma marca da água que a gente vai ter que retirar, eventualmente. O haha que a gente pula, porque é a onomatopeia. O coreano também pulamos porque não tem tradução. E daí a gente vem pra cá. Esse nosso balão com cor diferente. É a mesma coisa que a gente vai fazer. Mas essa aqui, a dica principal é marcar o menos de caixa possível, tá? A gente não vai pegar isso daqui e fazer isso aqui que nem eu fiz nos balões brancos, porque a gente tem uma cor aqui, a gente precisa puxar essa cor. Então, quanto menos lugar a gente pegar daqui, melhor, tá? Tipo, não precisa disso tudo aqui. Só tô dando um exemplo, mas podia ter deixado ali do jeito que tava. Daí a gente vai vir com esse preenchimento com reconhecimento de conteúdo, tá? Quando a gente vem aqui, vai dar uma travadinha de primeira, mas ele já vai fazer todo o trabalho pra ti. Mais pra frente eu já mostro essas questões de adaptação de cor, adaptação de rotação, dimensionar e espelhar. Porque isso daqui vai ser um baita
baita mão pra te ajudar, tá? Isso daqui é o melhor de tudo. Isso daqui é o ouro, tá ligado? Mas por enquanto não precisamos, porque é uma coisa muito simples. É mais usado ali na hora de fazer um redesenho mesmo. Se vocês conseguem ver nesse balão aqui, a gente vê umas linhas de fundo, tá? Que ele segue conforme essa tubulação. Isso tem que tomar cuidado. Pode ser que seja um detalhe que muita gente não percebe, mas tem que ter um bom cuidado, porque às vezes pode apagar tudo isso daqui e daí fica estranho, sabe? Porque não segue o bagulho original, não segue a RAW original. Então a gente vem aqui, a gente tira o que dá pra tirar pra não marcar, tá? E depois a gente vem com preenchimento de novo. Ó, tá vendo como criar uma linha aqui? Não vai dar pra ver muito bem, talvez, na gravação. Mas aqui criou uma linha. Isso daqui não tem no original, tá? Então tu vem com essa ferramenta de estampa, tá? De carimbo. Clica Alt, que ele vai criar esse redondinho diferente. E clica na área que tu quer selecionar pra colar, tá? É um copia e cola das áreas. Aqui que eu fiz aqui nessa parte de diminuir e aumentar a ferramenta, a gente segura Alt e com o botão direito a gente vai pro lado ou pro outro, tá? Pra esquerda ou direita e a gente seleciona o tamanho. É uma baita ajuda. Aqui um pincel serve também caso a linha não tenha continuado. Nesse momento eu tenho uma mesa digitalizadora e isso ajuda no trabalho, tá? Mas conforme for, com um pouco de prática no mouse também dá pra fazer o mesmo, tá? Uma linha assim, bem suave. Dependendo se o programa já fazer isso, tu não precisa nem se preocupar em fazer essas linhas, tá? Eu faço porque é um detalhe que aparece de certa forma. Agora a gente vai voltar para a marca da água. Isso daqui parece ser uma desgraça, né? Pra quem olha assim. Ai, ai. Mas não é tão ruim, tá? Não é tão difícil. O que a gente vai fazer é selecionar o máximo que a gente consegue do que ela marca aqui, tá? Olha, pode parecer bem rápido o serviço, essa coisa de mexer aqui, que daí tu consegue ir pra um lado pro outro, tá? Mas isso daqui é jeito. No teclado aqui, tu vai estar com a mão inteira espalhada no teclado pra poder clicar tudo. Então isso aqui é bem costume mesmo, tá? Como eu já tenho um pouco de jeito, já que eu desenho, é uma coisa simples. Pode ser que alguém tenha um pouco de dificuldade, mas na hora de ir fazendo vai pegando jeito mesmo. Coisa de prática, gente. Tem que colocar em prática tudo. De novo, a gente vai vir limpando o que não é necessário aqui, porque o programa ele não vai fazer esse trabalho por nós, né? A gente tem que limpar o suficiente para ele detectar sempre o que tá mais perto. O programa ele vai detectar, tipo, que tem uma linha que vem por aqui, mas que essa linha continua aqui nesse cantinho. Então esse cantinho vai ter que chegar aqui. O programa vai ter que detectar. E quanto menos tu fazer aqui, melhor, tá? O mesmo com branco. Eu sei que branco ninguém se importa, porque é uma cor sólida, mas também é totalmente importante limpar. Senão o programa pode, nessa seleção, desenhar algo nesse branco, tá? De novo, a gente vai vir com o preenchimento de reconhecimento de conteúdo, tá? Agora a gente pode entrar nessa área de configuração de preenchimento.
Sabendo que tem aqui, ó. Olha que legal que ficou. Deixa eu aumentar aqui. Lembrando que o Photoshop é um pouco bugadinho, tá? Então, talvez na hora de mexer aqui trave um pouco. Aqui a gente selecionou do jeito que tá. Essa parte verde aqui é a seleção do conteúdo que vai escanear, tá? Então, dependendo do que tu desmancha aqui, tu tira, ele muda o desenho que vai ficar aqui. É bem importante isso. Às vezes tu tá fazendo uma reconstrução de rosto, que talvez a gente vai ter que gravar depois, né? A gente vai ter algum tutorial com isso. Mas às vezes tu vai ter que desmarcar alguma área para poder fazer o desenho melhor, entendeu? Mas como a gente necessita aqui do branco... Tá, adaptação de cores agora, tá? Ele vai fazer um trabalho, assim, bem bom, dependendo da área marcada. A gente tem entre nada, padrão, alto e muito alto. E a gente vai ter que ir no teste, tá? Isso daqui demora um pouquinho, uns minutos aqui. Porque tu vai ter que vir marcando cada coisa, esperando carregar pra ver se ele vai funcionar, né? Tipo, olha isso, ó. Na adaptação de cores muito alta, ele fica isso aqui. Não vale a pena. Daí tu bota no nada, que ele é melhor. Daí tu vê que o alto não é tão bom. Fica um degradê aqui. Daí tu sabe que o padrão é o melhor encaixe, porque ele já fez tudo aqui. Na adaptação de rotação, eu não uso muito. Mas dependendo, ele ajuda. Por exemplo, aqui, ó. No baixo, ele tem aqui, ó. Nada, baixo, médio, alta, máxima, tá? Ele rotaciona as linhas para um melhor encaixe. Aqui, por exemplo, ó, se tu vê essa área, ele ficou uma bosta. No médio, vamos ver. Tá vendo como ele começa a inclinar? Isso daqui ele tá tentando se adaptar ao que tem aqui. Mas nem sempre funciona, tá? A gente sabe que o nada aqui é o melhor. Porque ele mantém uma linha reta. Agora, dimensionar. Se o dimensionar não funcionar, a gente sabe que não funcionou. Geralmente, o dimensionar, ele é muito bom pra, por exemplo, redesenhos onde tem tijolo ou coisas repetitivas, porque ele redimensiona o que tá ao redor, tá? A gente vem com carimbo de novo. É no cliques, tá? A gente vai ter uma repetição bem alta aqui. Gente, não arrasta, tá? Porque quando tu arrasta... Vou supor aqui. Olha quando tu arrasta, tá? Ele fica uma porcaria. Se tu for fazer uma área assim, tu vai puxar aqui e vai encaixar ele. E daí vai continuar ele, tá ligado? Agora, se tu for arrastar, clica, coloca aqui e arrasta... Vai sair movendo tudo. É como se ele tirasse... É como se ele pegasse isso daqui, tá? E fizesse isso assim, ó. Tirasse. Não funciona, tá? É melhor não. A gente dá uma analisada, assim, a princípio, pra ver se tá bom isso daqui. Em questão de linha, assim, que a gente vê uma linha reta, que é a parte do mangá, é bom... Eu faço geralmente assim, ó. Eu pego no pixel preto aqui e coloco aqui, ó. Sacou como funciona? Continua reto. Ó como é que fica. Entendeu? Sempre tenta pegar nesse pixel preto aqui, nesse último aqui, ó. E depois vem com colazinha. Daí tu vai puxando ele e vai indo. Agora a gente pode continuar o nosso redraw. Vamos pegar essa cor aqui, que é a dominante. E clicar de novo. Sempre se atentem à coloração. Que às vezes muda aqui bastante coisa. Depois a gente pode dar uma borradinha, tá?
Só pra não ficar tão ruim. No caso, quando se tem... a exceção faz a regra, né? No caso, quando se tem uma textura assim, desse jeito, o arrastar até que é bom, tá? Pode fazer isso daqui. Que ele vai captar outras texturas ao redor aqui. Daí não fica tão repetitivo. Mas também não dá pra se mover muito. Ó. Agora a gente vem aqui nessa área, tá vendo? Esse cano aqui. Esse guarda-corpo. A gente capita aqui e leva. Talvez aqui, como a gente tem uma repetição demais, talvez a gente pegue um pouco mais aqui embaixo. Daí ele não fica tão repetido na hora, tá? Daí dá pra pegar aqui, ó. Vendo como a textura muda aqui, a gente encaixa aqui, move um pouquinho só pra mudar e de preferência diminuindo o pincel e continuamos aqui com a mesma cor. Esse, por exemplo, ficou torto, tá? Daí a gente volta aqui. Depois que viu a merda que deu, a gente volta. Ai, ai. Eu não sei se vocês conseguem perceber no vídeo, mas tem uma linha aqui, ó. Aqui nessa área aqui, ó, tem uma linha, tá? Essa linha aqui é que a parte da marca d'água, ela é vermelha, tá? E daí, às vezes, ela tem, tipo, um luminescente que fica essa marca. E é meio feia. Daí dá pra usar essa ferramenta de recuperação, tá? Tipo, ela é utilizada muito pra tirar uma mancha, uma coisa assim, ó. Funciona também. Pode tirar. De preferência clicando cada vez, tá? Não arrastando. Porque às vezes ela muda. Tipo, vou arrastar aqui. Ela muda tudo. Aqui não precisa porque já é vermelho, então ninguém vai ver. Tiramos aqui. De vez em quando a gente pode utilizar isso daqui pra dar uma ajeitada aqui, tá? Daí a gente arrasta, que daí ele vai fazer esse trabalho pra nós. Aqui ficou torto. A gente pode vir com essa agora de novo. Pronto. Ó, aqui, se vocês conseguem ver, é um pouco de perfeccionismo meu, tá? Mas tem certos detalhes que tem que tomar cuidado. Aqui, por exemplo, ó. Nessa região aqui, ó. Tá vendo que tem 2 pontinhos? É de uma repetição feita com essa ferramenta. Com essa ferramenta aqui, tá? Isso aqui. A de carimbo. Então a gente pode até vir com a de recuperação e fazer isso aqui de novo, ó. Aqui. Ele vai meio que tirar aqui, ó. Daí a gente tem aqui. Só que a gente analisa um pouco, tá? Vamos analisar o desenho como ele tá. A gente fez a recuperação, mas vamos analisar ele como tá? A gente vê essa sombra aqui, a gente vê 1, 2, 3, tá bom? Temos 3 aqui. Só que se a gente analisar aqui, tem 1, 2, 3, 4. Por que tem uma sombra aqui? Aqui não tem uma sombra. E por que aqui tem uma sombra? Tem que se perguntar isso, tá, gente? A mesma coisa, esse daqui, pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Por exemplo, aqui, ó. Tá vendo essa sombra aqui que tá aqui? Essa sombra aqui? Não era pra ter. Porque não temos nenhuma coisa no meio. Não temos nenhuma coisa no meio. As coisas que estão... As sombras que estão no meio são essas sombras aqui, tá? Olha aqui, ó. Como ele vem aqui, ó.
Tá vendo aqui? Ela vem aqui. Não era pra ter essa sombra aqui. É aí que a gente muda o desenho, tá? Nessas horas tem que ter cuidado. O que que a gente vai fazer aqui? A gente vai copiar o que tá aqui e vai botar aqui. Porque isso daqui tá errado. Então a gente vai vir o quê? Vamos colar, né, gente? Ó, seguimos aqui essa linhazinha. Bateu aqui. Bateu aqui. Tá ótimo. Diminui o pincel. Bate aqui. Tô fazendo do jeito mais simples pra vocês entenderem, tá? Ó. Mesma coisa aqui. A gente pode colar aqui, pode botar aqui, mas não é recomendável porque a cor aqui é mais clara, tá? Ele tem que fazer ajuste de cor. Nesse caso aqui de linha é bem melhor o pincel menor. Eu não sei se vocês percebem que o cinza aqui nessa região tá mais claro do que esse aqui. A gente pode arrumar também aqui, ó. É uma ideia pra ficar bonitinho. Terminamos aqui nessa área. A gente vai puxar isso aqui, ó, pra cima. Melhor, né? Não ficou mais certo aqui? A gente deixou perfeito. Agora a gente vai vir tirar isso aqui, ó. Isso daqui não deveria existir, gente. A gente vai puxar isso aqui agora. Aqui pra cima. De preferência um que não fique tão torto, tá? Vai testando aqui, ó. Não ficou tão torto. A gente puxa aqui. Talvez tenha que redesenhar essa linha aqui. Ó. Como ficou melhor. A gente diminui porque aqui já é original, tá? Se atentem à linha preta, porque de longe ela aparece. Tá vendo aqui, ó? Essa região. É que o cinza dela tá diferente, tá? É que tem o preto e tem o cinza em cima. Daí ele tá diferente. Ou ele tá mais claro ou ele tá mais escuro. Agora tá perfeito. Tem algumas imperfeições, assim, tipo... um lugar um pouco mais torto, uma coisa assim. Dá pra dar uma arrumada. Às vezes a cor também, a cor às vezes não mescla. Tu pode passar essa recuperação que ela ajuda, tá? A mesclar as cores. Ó, que nem aqui, ó. Nessa situação aqui, ó. Como ele mescla. Tá vendo? E aqui temos, ó. Um redraw de marca de água completa aqui, ó. Sem preocupação nenhuma. A gente sempre dá uma olhada de longe pra ver se não tem nada. Às vezes a gente acha uma cor ali um pouco menos correspondente e a gente dá um blur, uma coisa assim. Ou dá uma limpeza de reparos, tá? Ó, perfeito. Certinho com a sombra que tem aqui, certinho aqui. Se a gente for tirar aqui e colocar de volta aqui... não vemos mudança, tá vendo? Parece que a gente adicionou aqui em cima. Tá certinho. Então, pra primeira página é isso, tá? Antes de salvar, damos uma última olhada se falta alguma coisa. Por enquanto, nada. E assim damos um Ctrl S. A gente entra nessas opções de JPEG, tá? Vamos só clicar com OK, arquivo grande no máximo, tá? Qualidade no máximo. E pronto. Tá salvo. A gente parte agora para a segunda página. Essa página a gente vai continuar que nem a gente fez na outra, tá? Assim como eu mostrei. Ferramenta de seleção.
ir primeiro nos brancos, tá? Nos balões brancos. Depois a gente vai pro mais difícil. Ali a gente vê bastante redraw. Vai ser bem interessante de fazer. Assim, quando se tem um balão, já fazendo uma ideia aqui pra vocês. Quando se tem um balão assim que tu tem que estar marcando um e depois marcando os outros, nem faça isso, tá? Marca ele inteiro, dá Alt e ele vai dar menos, tá? Daí tu só retira aqui os lados, que é bem mais rápido do que fazer um e fazer o outro, tá? Pelo amor de Deus, não vão me deixar essa área de seleção bem em cima da linha, porque senão estão fazendo errado, tá? É só na letra aqui. Aqui nessa região, geralmente não sempre, né? Depende do autor. Às vezes parece que é branco, tá? Mas se tu olhar, às vezes tem uma fumaça, uma coisa que é um pouco mais cinza. Pode ser que algumas telas não apareçam. No meu computador é um pouco mais difícil de enxergar, por causa da iluminação dele, tá? Mas dependendo do computador, da tela, tudo depende. Talvez não dê pra ver, mas tem que ter cuidado nisso às vezes quando tu for marcar isso aqui. Tem que fazer diferente, tem que usar o reconhecimento, tá? Em vez de usar o preenchimento. Bom, terminamos com o branco aqui. A gente volta pra cima vendo se não tem nenhum branco. Sempre de cima a baixo, gente. É mais fácil de se organizar e de não deixar nada passar. Agora a gente tem aqui esse degradê aqui. E a gente vê que tem tipo uma luzinha aqui, tá? Quando se tem uma luz a mais, não se marca muito rente, tá? Porque pode ficar a cor dessa luz, que nem ficou na marca da água, por ela ser vermelha, e essa daqui é azul, tá? Não muda muito isso. Puxamos aqui, identificar. Perfeito, não tem muito o que fazer. Até dá pra ver aqui nos padrões, pra ele fazer um degradê melhor. Esse alto aqui até é bom. Ó, esse aqui perfeito. Tu viu a diferença aqui, ó? Ele tá assim desse jeito, tá? Se a gente bota no muito alto, olha aqui, fica um quadrado aqui, tá vendo? Tem que se atentar a isso. Não, o alto tá ótimo. A gente não vê muita coisa aqui. Ele faz bastante repetição. Talvez uma dimensão também ajude. Mas nem sempre, tá? Não funciona muito pra degradê. Assim tá ótimo. Não dá nem pra perceber. Ó, ficou perfeito. A gente já vem pra cá. Sempre o pior pra último, né? Isso aqui é uma risada, tá? Isso daqui às vezes tem que tirar. Nessa obra que eu faço, eu tiro, tá? Por pedidos da edição, eu retiro. Já que dá pra botar uma letra aqui. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Olha aqui, ó, o errinho. Tá vendo aqui, ó? Eu marquei demais. Ô, porra. Marquei demais aqui, olha aqui. Não pode acontecer isso, tá? Ó, foi tudo pensado, gente. Foi tudo pensado pra quando a gente voltar. Quando acontece isso, vocês podem vir aqui com a ferramenta de reconstrução, tá? É o pincel de histórico. Daí vocês passam aqui. Mas não tem um pouco de cuidado pra não passar aqui. Que daí ele volta com a letra, tá? Passa bem rentezinho aqui. Ele tá como se fosse como é que é? Um spray aqui. Então se eu passar aqui, ele vai ficar um degradê aqui aparecendo. Vai só no rentezinho. Aqui mais um redraw fácil. A gente vê aqui, ó, um problema que as gringas fizeram, tá? Olha a cor sólida aqui. A gente sabe que tem
Porra, sumiu a palavra agora. A gente sabe que tem aqui um bagulho aqui, um jeito diferente aqui. Gente do céu, perdi a palavra. Calma aí. É um padrão, um padrão. Agora eu lembrei. A gente sabe que tem um padrão de cor aqui. Tem uma mistura de cor marrom, vermelho. Isso daí é por causa da qualidade, tá? Que a autora traz pra nós, a qualidade é uma bosta. Daí não é nem por causa das RAW, tá? É a qualidade mesmo dessa obra. Tem um pixelado, uma coisa assim. Daí tem essa coisa diferente aqui. E ele aparece. Se tu botar um sólido, uma cor sólida que nem tá aqui, aí cagou, né? Ó. De novo a mesma coisa, ó. Do padrão ele vai ficar uma linha aqui, ó. Tá vendo que tem uma linha? Se a gente vem com alto, ele arruma essa linha e ainda puxa um pouco aqui. Já funciona pra nós aqui, ó. Podemos vir com reconstrução e puxar aqui um pouquinho, ó. Ele cria a linha. Ó como fica perfeito. Não tem problema nenhum. A editora vai botar a letra aqui, vai parecer como se não tivesse nada. Bom, agora a gente vai vir para as difíceis, que é a marca de água. E essas coisas com textura, tá? Isso daqui é uma bosta de fazer. Bom, gente, agora nessa limpeza, a gente vê que tem as cores sólidas aqui de fundo e a gente vê que tem esse pattern aqui atrás dessa camisa. É um cu de fazer, tá? Uma bosta. Mas vamos fazer. O brasileiro é aquilo, né? A gente tenta. Nesses casos, eu gosto de fazer primeiro as pontas e ir puxando pra dentro, tá? Então, por exemplo, esse na aqui, eu vou fazer aqui, ó. Agora que entra a parte da seleção, tá? Que eu tinha dito, dessa verdinha aqui, essa área verde. A gente vai tirar essa parte aqui, ó. Que não é necessário a letra. Tá vendo como ele fica? Por enquanto a gente deixa aqui, depois a gente vai arrumando. É só pra ter um show. Bom, vamos fazer isso daqui. Daí a gente vai partir pro próximo. Vocês vão ver como é que vai ficando. Vocês podem estar se perguntando como é que eu fiz isso da linha, tá? De clicar um lado no outro. É só clicar de um lado, segurar o shift e clicar do outro, tá? Só isso, ó. Clica, shift e vai pro outro. Daí daqui também ele já marca pro próximo. Não precisa muita coisa, ó. Clica um, shift e shift. Tá vendo? Dá pra fazer isso aqui. Daí eu vou tirar essa parte aqui que não é necessária na nossa limpeza. Mexer no padrão aqui. Tá vendo como ele cria desenhos parecidos? Ó, aqui já serve. Fica muito bom nessa área. Essa ferramenta aqui, ela também serve como ferramenta de seleção. Só que ela é um laço, tá? Então, nessas horas aqui, quando você tem algo irregular, para não ter que fazer essa parte quadrada, que já tá denominada aqui, a gente pode ir clicando, ó. Vamos clicando de parte em parte para fazer o formato. É bem bom isso daqui. Para formatos bem diferentes, tá? Por exemplo,
é usado muito quando você tem uma onomatopeia que precisa retirar. Onomatopeias grandes, né? Tipo um badum de coração, ou um gemido que tenha qualquer coisa. Clica duas vezes, ele já vai para o ponto inicial. Marquei aqui, pronto. Daí ele serve muito para marcar essas irregularidades. Às vezes vai ter uma letra que seja na diagonal, daí se precisa selecionar com esse aqui. Ele é bem mais fácil. O quadrado não vai fazer no diagonal, infelizmente. Pronto. Assim já serve já. Ninguém vai perceber porque a letra vai ficar por cima. Infelizmente fica por cima, né? Não dá pra ver o nosso trabalho de limpeza. Mas o nosso trabalho de limpeza é isso. É esconder o que tá feio, né? E a gente vai ficar muito nisso aqui. Vai mostrar bastante. Daí, mesmo que fique por cima, por exemplo, esses desenhos aqui que não parece com o pattern que a gente tem aqui atrás, não vai ter problema, entendeu? Ficar aqui desse jeito meio bagunçado. Até porque a gente não conhece o pattern da autora, né? Então não dá pra gente fazer perfeito que nem a autora colocou ali. Mas a gente faz o que dá pra fazer. Agora a gente vamos mais difícil, né? Aqui nessa página aparentemente não tem... Ah, tem marca d'água sim. Eu tinha me esquecido. Mais difícil. Mais difícil por quê? Porque a gente tem tanto essa parte dos fundos aqui, quanto ele, né? E na minha tela, voltando ao computador, é diferente e a iluminação também. Aqui nessa área onde é escuro, tem desenho, tá? Se atentem a isso, tem desenho. Às vezes uma tela não enxerga e a outra enxerga. No meu caso, eu crio uma nova camada. E o que eu faço? Eu venho aqui, ó, seleciono a parte dele onde tá escura, que eu vou utilizar, e vou colocar um branco aqui, tá? Depois que a gente coloca o branco na camada de cima, vamos colocar aqui, ó, luz indireta. Desse jeito eu consigo ver as linhas, tá vendo? É fácil de ver as linhas aqui. Daí fica mais simples de eu fazer um redesenho. Já nisso, já vou trazer junto numa corrente. Quando você for selecionar a cor, já deixa configurado aqui teu conta-gotas, tá? Vem aqui em amostra e coloca camada atual. Provavelmente vai estar em todas as camadas. E se tu colocar em todas as camadas, a cor que tu puxar da camada 1, claro que tu não vai estar na camada 1, vai estar no plano de fundo, tá? Fica no plano de fundo, a camada 1 só existe. Na hora que tu puxar, a cor vai vir da camada de cima. E não é isso que a gente quer, tá? Durante a nosso redraw. A gente não quer pegar a camada de cima. Porque se a gente eventualmente desenhar na camada de baixo, vai ficar claro, tá vendo? E a gente não quer isso. Então a gente vem aqui no conta-gotas e já coloca em camada atual. Isso daqui só serve para pegar aqui a de baixo. Então a gente já vai pegar a cor que tá ali embaixo, ó. Vai continuar a cor escura que tá ali embaixo. A gente não se preocupa daí com isso. Enfim. Mas por enquanto a gente desliga porque não é necessário, tá? Começamos pelo mais fácil, que é aqui embaixo. Não precisa de muita coisa. Vou mostrar outro jeito de fazer essa parte aqui da marca de água, tá? Aqui nessa região onde tem, tu vai ficar certinho aqui, ó. E já vai botar branco. Não tem problema. Já tá delimitado, tá? Depois disso, vai pegar bem esse pixel aqui. Calma. Vai pegar bem esse pixel aqui, ó. Onde pega a marca da água na parte vermelha. Tá vendo como ele tá rentezinho com a parte vermelha e não vem pra parte branca? Pegou aqui, tá ótimo. Eu não utilizei no outro porque eu tinha que ter feito do mesmo jeito preto, né?
Mas aqui eu tô mostrando outro jeito. A gente vai marcar o que a marca da água seleciona aqui tudo. Retirando o que não presta. Aqui nessa região também. Daí a gente vai de novo com o reconhecimento, tá? Opa, bati no microfone. O reconhecimento, mesmo que eu tenha que redesenhar, ele já faz um ótimo trabalho pra colocar as cores no lugar onde elas deveriam estar, tá? Que nem eu fiz lá no outro, que a gente viu que tinha que redesenhar porque não tava bom. Tava com uma cena que não se encaixava com a sombra que tava ali. Mas esse aqui, no caso, a gente vai ter que fazer redesenho, aparentemente, né? Outra dica. Essas marcações onde não é necessário, que nem o branco aqui, a gente vem bem rente aqui e deleta isso daqui, tá? Às vezes a leitura, ela atrapalha. Opa. Viram como mudou? Se não viram, voltem um pouco o vídeo, porque ali mostra certinho, tá? Mas eu apaguei a parte de baixo e a leitura ficou só nessa área aqui. E a leitura ficou bem melhor. Então o padrão vai ficar melhor, entendeu? Vocês têm que pensar nisso. Que a área que não tá sendo utilizada não precisa estar marcada, tá? Isso muda bastante coisa. Ó, já temos menos trabalho aqui. Não fica vindo o branco. O branco que tava aqui não fica vindo pra dentro. Aquele branco, como ele tava em leitura, ele ia vir pra dentro. Mas a marcação que a gente fez aqui não precisa. A gente já botou o branco onde ele tinha que estar, tá? Então a gente parte daqui pro próximo. Fizemos aqui. E é aquilo, né, gente? Pega o preto aqui e bota aqui. E segue. Lembrando que o cinza aparece, tá? Tem um pixel cinza ali. Pode não parecer que vai mudar alguma coisa. Mas ele aparece, viu? Ele muda a linha. Aí que entra, tá, gente? Tá vendo que essa coloração tá diferente? Tá mais avermelhada. Nesses casos, eu prefiro vir aqui de novo, tá? Com essa mesma ferramenta de laço. Prefiro vir aqui fazer isso. Eu seleciono só essa parte aqui. Onde tá vermelho, tá? Faço reconhecimento. É coisa rápida. Tu pega o jeito e tu já tá fazendo tudo certinho. Tira essa... Eu tô fazendo tudo com mouse, tá? Geralmente eu uso a mesa digitalizadora, mas como eu tô ensinando aqui nesse momento, tô fazendo o segundo ensino com mouse. Tira essa parte aqui e mexe um pouco aqui na adaptação de cores. Ela muda ali um pouquinho, tá? Aqui já fica melhor. Já tira a cor que tinha ali. E a gente pode vir aqui com carimbo e colocar mais uma coisa ou outra aqui. Pode vir aqui e esfumar um pouco o degradê. Não precisa ter dó na hora de esfumar o degradê, tá? Pra ele encaixar na cor aqui. Não precisa ter dó. Aqui a gente vai desenhar um pouco, tá? Eu recomendo na hora de desenhar pixel 1, tá? Com o mouse aqui no momento. Com Alt vai pegar o conta-gotas e vai clicar aqui. Na cor que estiver aqui. E daí tu pode vir, não precisa arrastar, tá? Pode vir clicando. É uma opção. Como é pixel, é como se fosse uma pixel art. Pensem nisso, uma pixel art. Que quando sai de perto vira HD. Mas aqui, é uma cor mais escura. Aqui, preto.
Ó, perfeito. Não tem... essa linha aqui ficou ótima. Nesses casos demora um pouco, tá? Mas como eu tô fazendo um trabalho que precisa ser entregue, eu vou agilizar isso com a caneta. Quando se usa caneta, usuários de mesa digitalizadora, eu recomendo colocar essa função aqui. Eu não sei o nome dessa função. Ele ativa a sensibilidade, tá? Pressão de tamanho. Então, por exemplo, aqui, ó. Ele é bem levezinho, daí eu vou apertando e vai mudando, tá? Pra quem utiliza caneta no computador, é uma boa pra vir desenhando aqui. Mas são raros os casos, então segue a dica do mouse de cliquezinho e poucos arrastos, tá? Bom, voltamos ao mouse. A gente vê aqui uma boa linha vermelha. Podemos retirar isso daqui assim. Sem vermelho. Ou deixa assim, calma aí. Só tô vendo aqui pra ver onde é que sai essa linha aqui. Pra mim não ter que fazer de novo. Aqui tá bem escuro, então não dá pra enxergar muito. O que eu posso fazer? Eu posso pegar essa camada que eu já separei aqui, dar Ctrl T, que ele vai fazer essa gradezinha pra poder mudar aqui. E bota aqui em cima pra mim poder enxergar melhor, tá? Até dá pra ver melhor o vermelho. Nesses casos, utilizem a ferramenta que vocês conseguem, que vocês têm aqui no Photoshop. Bom, aqui a gente vê, na verdade, que já mostrando pra vocês, a ferramenta de carimbo, ela pega essa camada, tá? Então, por exemplo, se eu for botar aqui, ela vai ficar mais clara, ó. Entendeu? Podemos tirar por enquanto e fazer o que é necessário aqui e depois a gente bota pra ver. Não precisa estar aqui 24 horas. Não é necessário. Aqui, como ficou bem marcado, a gente pode vir com o esfumador, tá? Ou é o desfoque. E a gente pode desfocar um pouco. Cuidado pra não atingir essas bordas aqui, senão ela fica uma bosta. E uma coisa que eu gosto de fazer é a ferramenta de borrar, tá? Eu dou umas borradas assim, ó. Fica bem melhor. Também cuidando aqui aonde o pincel pode ir. Tudo feito com mouse aqui nesse momento, tá? Bom, agora a gente vai analisar aqui, tá? A gente sabe que nessa área tem um preto, tá? Essa área é a bunda dele, tá? Não vamos sem vergonha aqui. É a bunda dele. Esse preto é a sombra. Estatisticamente. O que a gente faz aqui, gente? Tu me pergunta, o que a gente pode fazer aqui? Não tá óbvio? A gente pinta de preto, gente. Não tem muito segredo. Pegamos... Preto não é, né? Sempre é uma cor, um tom diferente aqui. Mas a gente vai pegar essa parte aqui e vai pintar. Sem dó. Pegamos mais escuro aqui, preto. E pintamos. Seguimos aonde tem que seguir. Se tu me perguntar se eu tenho pincéis favoritos, assim, pincéis pra fazer isso daqui. É os que tem aqui no Photoshop. Tu instala o Photoshop, ele já tem uns aqui.
Que são esses daqui, ó. Caneta, né? O redondo duro e o redondo macio. É esses daqui que eu uso. Na verdade, a caneta é um que eu fiz, que é um automático que vai pro 2. Dá pra te fazer isso. Dá pra te fazer várias predominações de pincel. E cada um com um tamanho diferente, com a mesma configuração. Assim é mais fácil porque, por exemplo, eu faço um 30 e eu quero voltar pro 20 sem ter que ir nessa configuração. Só clico aqui e pronto. Mas é esses dois aqui, ó. Redondo duro e redondo macio. Esse daqui é pra pintura e esse daqui é pra linha. Mas como eu tô... Os dois utilizam a mesma coisa. Como eu vou fazer aqui uma outra cor e depois vou esfumar um pouco, não tem problema usar o duro. Nessa cor preta a gente também já continua o braço aqui, ó. A mão dele. Ó. Não tem muito que... Ó como fica. Sem a... Porque aqui ele mostra mais que deveria, né? Mas sem ele fica assim, ó. Fica perfeito. Aqui como é escuro. Chega aqui na bunda e é preta. Essa bunda preta dele. E aqui não tem segredo também. Vai colar aqui com a cor que tem. E vai pintar, viu? Uma opção também... Bom... o carimbo não tem como usar, tá? Nessas áreas muito pequenas, não tem como usar. É difícil. O que tu pode fazer pra facilitar, tu vem aqui e cola aqui, ó. Bum, bum, bum. Ó. E como mágica a gente vem preencher e coloca aqui, ó, cor. Quando a gente vem em cor, calma aí, gente. Aí. Quando a gente vem em cor... Oh, porra. Quando a gente vem em cor... A gente seleciona aqui, ó. Bom, selecionamos. Ok, ok. Pintou. Lindo, né? Rapidinho, dá pra fazer isso. Caso tenha um pouco de preguiça. Eu gosto de ir conforme as cores que tem disponíveis aqui. Mas isso facilita bastante. Mas tu viu como tem diferença aqui de um pro outro? Eu vou mostrar uma dica. Uma dica muito boa, tá? Vou mostrar uma dica muito boa. Tu vai vir aqui na seleção. Nessa obra eu utilizo muito isso. Obras que tem esse tipo de pigmento na tela, elas são muito boas, tá? Vai selecionar aqui. Selecionou? Vamos em filtro. Em ruído, a gente adiciona ruído no 1.5. Viu? 1.5. Ok. Vamos no filtro de novo. E no ruído a gente tem a mediana. Clicamos na mediana. No 1, raio 1. Clicamos ok. Ele dá um ruído parecido. Já é ótimo. Que não dá nem pra perceber. A gente faz um trabalho adicional, mas... Em certas telas que tem uma boa luminosidade dá pra enxergar esses detalhes, tá? Não que os leitores vão perceber, mas pelo menos a gente faz um bom trabalho. Isso não dá pra reclamar. Vamos botar isso aqui pra me ajudar. E agora não tem muita explicação, tá? Eu vou continuar fazendo o mesmo que eu tava fazendo e vocês vão assistir. É isso que vocês estão aqui. Vocês estão aqui pra isso, pra assistir. Então, vou fazer esse trabalhinho aqui.
Agora eu vou ensinar uma coisa interessante, tá? Tá vendo que essa situação aqui, onde as coisas são bem repetitivas, do nada muda? Isso vem por causa da gringa, que já deve ter limpado isso daqui do coreano. E fizeram a limpeza mal feita, tá? Não seguiram o que é pra ser esse lugar. O que a gente vai fazer aqui? Depois a gente vai arrumar isso aqui, tá? Vamos pensar aqui embaixo. Se é uma cópia, por que eu não copio e colo? É o que a gente vai fazer. Pego aqui uma boa área aqui, que dê pra copiar e colar. Deixa eu fazer aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, gente. É simples. Ctrl C, Ctrl V, clica aqui, diminui. Depois a gente vai mexer com cor. Calma aí. Bota uma velocidade menor. A gente sabe onde tá aqui. Segurando Ctrl, tu consegue modificar tranquilo aqui. Como aqui já tem, ó. Tá vendo que tem aqui? A gente pode apagar aqui. Não vai fazer diferença. E aqui também. Ou podemos manter porque ele não fica bom. Pronto. Tá vendo como ele já arruma um pouco do que tava antes? Isso daqui é perfeito. Isso aqui não precisa. Depois a gente vai mexer com borrado aqui, tá? Com desfoque. Porque como a gente tá num lugar que vai longe, a gente vai arrumar isso daqui e vai dar uma desfocada. Que nem tá aqui, ó. Aqui não dá pra ver nada. É a cidade aqui atrás, mas não dá pra ver nada. Tá, agora a gente vai em filtros, tá? Essa é uma parte que eu odeio. Que a princípio é uma porcaria de resolver. Se é que eu me lembro como faz isso. É aqui em imagens, tá? Em ajustes, ó. Imagem, ajustes. Essa é a questão. Vou botar níveis aqui. Vou passar vergonha só nessa parte aqui, tá? Eu não sou boa com isso aqui no Photoshop, gente. É uma porcaria isso daqui. Eu sei de imagem, eu sei de tom, sei de cor. Agora, de ajuste é uma porcaria. Enfim. Depois disso a gente mescla essa camada. A gente vem aqui na camada, tá? Clica com o botão direito do mouse e clica em mesclar. Ele vai virar parte da camada. Simples. Aí a gente vai continuar o que a gente tava fazendo antes. Já ajustamos o que deu pra ajustar. Olha como ficou. Já parece que é daqui a imagem. Não tem muito mistério, gente.
A princípio não é necessário fazer todo o redesenho, não é necessário. Mas ao menos deixar a silhueta parecida, né? Que nem tu vê aqui essas linhas aqui, pra deixar ao menos parecida com o resto. Que a gente sabe que é um guarda-corpo isso daqui, então tem que ter uma cara de guarda-corpo. Isso aqui a gente vai fazendo copia e cola. Aqui nessa linha, como ela tá indo pra longe, ela vai diminuir, tá? Então ela fica grossa aqui e fica bem fininha aqui. Nem aparece lá no fim. Mas a gente pode vir aqui e dar shift daquele jeito. Fazer mais umas clicadinhas aqui com o mouse. Vem com um borrãozinho. Ou um desfoque, que é melhor nesses casos. E fazer isso aqui, ó. Sacou-se? Vamos terminar essa parte aqui com o que a gente tava fazendo com o resto. Sempre clico na ferramenta errada. Aqui. Lembrando que a leitura é importante, então a gente não precisa dessa parte se a gente vai fazer só a parte cinza, tá? Se a gente marcou toda a parte cinza, não é preciso. Ó como fica. Vou marcar um pouco mais aqui. E também lembrando que clicando o Alt, ele faz com que a ferramenta ela fique inverso. Então se eu tô tirando, no Alt eu coloco, tá? Ó. Tcharam. A gente arruma um pouco aqui. Quase perfeito. Só uns toques como aqui, que a gente vai desfocar. Nessa região também desfoque. Me perguntem, dá pra exagerar? Não muito, tá? Aqui a gente exagerou um pouco. Dá pra fazer uns cliques aqui. Mas uma coisa que a gente quase ia esquecendo, tá? Que não podemos esquecer. Aqui também merece um desfoque por causa que tá muito forte. Nessa região a linha tem que continuar, tá? Então a gente sobe com a linha. Ótimo. Mas não podemos esquecer o importante. Vocês não iam deixar sem linha, né? Não esquecer das linhas aqui. A gente tem um desenho. Mas o desenho não é só a tinta. A linha também é importante. Agora 500 dons artísticos, tá? Lembrando que linhas retas pode se clicar o Shift para fazer. E tem outras ferramentas como essa daqui. Que é a ferramenta caneta, tá? Como tá ali, tu pode clicar num lugar, clicar no outro, ele faz isso. Mas eu não tenho muito conhecimento nessa ferramenta. Daí isso fica à mão de vocês que vão fazer e tem um pouco mais de dificuldade a testar essa caneta em certos lugares, tá? Porque eu não vou saber ensinar essa parte.
E uma coisa também muito importante é se atentar aos detalhes da artista, né? A artista de Tears, ela faz linhas às vezes finas com linhas mais grossas para detalhes de sombra. Isso é muito importante, tá? Que dá o tchan da artista. A gente vira artista nesses casos. O personagem ele tem uns botões aqui, tá? Uma certa distância. A gente vê que é uma distância um pouco grandinha aqui. Então vai dar mais ou menos um botão aqui. Uma profundidade. E um outro botão aqui. Nesse caso, onde tem linhas mais grossas, eu viro um 2 aqui. Sempre mudando de cor, tá? Porque a autora usa muito isso, a mudança de cor em linhas. Então é bom ir mudando e variando de cor. Até porque o nosso pincel não recria o pincel dela. A gente tem que fazer artificialmente a mudança de cor. Nesses casos, roupas, rostos e situações assim, tentem, durante as limpezas, estudar o que a autora faz nos casos assim. É bom ter um estudo ali sobre como roupas funcionam, como funciona rostos, posições. Sim, já é o suficiente. Um pouco mais de linha aqui, talvez. Pra marcar. Aqui também. Tô colocando isso porque é perceptível no desenho, tá? Se a gente tira, a gente consegue ver. Mas é pouca coisa. Agora sim. Tem uns estouros de cor aqui que não fazem nem sentido. O desenho não é liso, infelizmente. Mas dá pra trabalhar, gente. Não é difícil. E aí temos, ó. Painel limposo. Bem pomposo pra editora botar por cima de tudo que a gente fez. Mas não chorem, queridos. Pode ser que uma hora ou outra dê pra usar essa imagem inteira reconstruída, viu? Eu fico nessa fé. Pode ser um painel que seja usado pra fazer o banner, talvez. Vá saber, né? Vou colocar esse painel dele bonitão assim, ó, inteiro. Lindo. Bom, podemos excluir essa camada. Ficamos só com uma camada. Vamos revisar tudo de novo, se tá tudo certinho. Que é o procedimento para não ter nada errado. E tá certo. Tá ótimo isso aqui.
A princípio, isso tudo de trabalho é porque eu sou mais perfeccionista do que o normal. Mas, para um trabalho bem feito, isso daqui tá ótimo, viu? Até menos que isso poderia ser, não teria problema, porque é uma tela escura. Mas quem gosta de perfeição faz desse jeito, né, gente? Vamos para uma terceira, então, uma terceira última página. E depois a gente acaba essa gravação aqui. Tudo feito. Não se esqueçam do Ctrl S. O primeiro Ctrl S, ele sempre vai ter essa partezinha aqui, tá? A gente só clica em OK. Pronto. O segundo Ctrl S no salve, ele não vai pedir essa confirmação. Então não tem problema. Bom, a gente dá uma analisada do que tem. Temos uma marca de água aqui, balões brancos e bastante redral. Pulamos o primeiro. Isso aqui a gente vai analisar, tá? Essa questão aqui, quando tu vê pessoal que faz limpeza, tá? Tomem cuidado na HAL, nas vezes que vocês forem fazer os redral a limpeza, porque a HAL pode ter problema. Sejam proativos de ir no grupo de vocês de limpeza e falar que tem um erro na HAL, que seja, ou tentem procurar em outro site para ver se tem algum erro realmente. Que nessa parte aqui, ó. A gente vai pesquisar isso daqui, tá? Vamos pesquisar isso daqui. Eu vou depois dar um pause e mostrar pra vocês o site. Se tiver erro ou não tiver, senão a gente continua. Mas acredito eu que seja um erro ou talvez uma censura, tá? Um erro da scan gringa ou uma censura. Daí a gente tem que ver isso daqui em algum site que tenha esse capítulo aqui, tá? Pois pode ser um erro ou censura. Daí a gente pode reverter isso daqui. Mas o de sempre. Assim, ó, vou mandar real. Esses balões de cor, eu prefiro fazer eles sempre com a leitura, tá? Com preenchimento, com reconhecimento. Porque eu não confio muito na autora que esteja com os balões tudo com a mesma cor, tá? Às vezes na minha cabeça fica meio estranho. Esse daqui a gente vê um fundo mais claro, a gravata dele aqui, tem que tomar cuidado. Fazemos o preenchimento, retiramos essa parte aqui de cima, porque é a parte mais clara. Que nem não é 100% a mesma cor, tá? Por isso o reconhecimento, os balões não vão ser iguais quando é assim colorido. Fizemos isso e pronto. O de baixo também não precisa, tá? Mesmo que a gente já tenha terminado de baixo, a leitura dele atrapalha a leitura de cima. Então, retire isso aqui. Até, na verdade, eu vou cancelar. Porque dá pra retirar um pixel aqui, ó. Bem certinho esse pixel aqui. A gente já tinha feito a limpeza aqui. Quando é assim, tentem retirar no pixel certinho para fazer uma limpeza mais precisa, né? Esse não tem ruim. Lembrando de novo que é uma coisa que tem que entrar na cabeça de vocês. Sempre quando o balão é diferente, não é branco, fazer o menos de pixel possível aqui sobrando, tá? Vou até tirar um pixel aqui para facilitar na sua vida.
Assim o trabalho fica mais fácil pra vocês. Não precisa de tantas correções depois. Fazendo isso, tu já tem um trabalho mais refinado já. Ó. Tcharam. Tá vendo como a gente tem balões perfeitos? Agora a gente começa com os balões brancos de novo, então a gente pode ir selecionando tudo certinho, tá? Eu já chego nessa parte do celular que vocês provavelmente já devem ter visto. Onomatopeia a gente pula. A gente também pode arrumar esse degradê, tá? Aqui a gente tem que ir no olho nu, tá? Como a gente não consegue ver o mais escuro, a gente tem que ir no olho nu. Eu sei que é uma porcaria, mas faz parte, viu? A princípio, a marca d'água é geralmente bem fácil de retirar, tá? Não leva muito tempo, não. Aqui a gente já fez. A gente chega no celular. Olha, gente, não tem tradução em inglês, tá? Então não é necessário retirar aqui essa parte. Se tivesse uma tradução em inglês ou uma tradução em russo, que seja, daria pra tirar, tá? Mas como esse não é o caso, ainda continua em coreano, a gente não vai traduzir. As editoras não vão colocar nada aqui, então não é necessária a limpeza, tá? Onomatopeia mantém, lembrando disso. Não, eu já chego nesse degradê. Aqui é mais fácil. Olha aqui, olha esse erro aqui, ó. Muito comum, ó. Tá vendo que a linha aqui atrás não acaba? As pessoas percebem isso, tá? Aqui é fácil, é só copia e cola. Ou melhor, aqui eu tô achando muito ruim isso aqui. Peguem aqui, ó. Mais rápido e clean. Esse aqui, daí a gente... Gente, nessa parte, se tu vê que a linha chega no momento que não parece que tá certo, vocês façam uma segunda linha e tentam corrigir. Não é tão difícil, sabe? A gente daí apaga o que fizeram aqui, ó. Muito mais natural. Ó. Perfeito. Sem problema nenhum. Eita, tem alguém grávido aqui. Isso daqui é uma ultrassom, gente. Esse capítulo tá babado. Nesses casos aqui, vocês podem só clicar de um lado pro outro com Shift, tá?
já acaba criando uma linha reta aqui. Até no conta-gotas aqui tu pode fazer isso. Ó, clica aqui, clica aqui. Faz uma linha mais lisa, tá? Não se preocupem tanto com forma e luz e sombra nisso aqui, quando tu for colocando as cores bases, porque não precisamos se preocupar com isso. Precisamos só saber a silhueta, tá? Silhueta é a coisa mais importante na hora de fazer cleaning e redraw, porque é ela que manda em tudo. Se tu não tem uma silhueta boa, tu não tem desenho. Simples. Se tu, por exemplo, pegar o Altair de Tears e colocar ele de costas, tu vai saber que é o Altair por causa da silhueta. Então tudo você modifica depois, tá? Preocupando só com o que tá aqui. Muito dos redraw dá pra fazer com essa ferramenta de estampa, tá? De carimbo. Ela é muito ótima quando se trata de praticidade. Bom, isso daqui eu vou fazer depois. Claro que tem uma coisa ou outra que tu tem que retocar nela, né? Mas ela faz um bom trabalho. Gente, vocês podem fazer em tempos diferentes, tá? Por exemplo, eu gosto de vir limpar uma parte e já vim fazendo o desenho. Ou tu pode vir limpar tudo e depois fazer o desenho, também serve. Mas eu gosto de fazer depois de fazer uma certa parte, já fazer o desenho. Porque daí eu não me esqueço muito das linhas. Eu sei mais ou menos onde tudo fica, tá? Daí eu posso vir redesenhando tranquilamente. Eu gosto de tirar primeiro essa parte mais grossa e depois eu penso em como que era, tá? Que daí dá pra saber mais ou menos. Detalhes como esse. Se bem que aqui não precisa. Detalhes como esse que eu fiz aqui, das bolinhas, a gente segue aqui o detalhe da autora, tá? Das autoras, né? Que não é só essa obra. Bom, a gente tá quase lá, tá? Falta pouquíssimo. E depois eu já mostro pra vocês o erro lá. De quando a gente começou. Da parte preta de censura. Bom, aqui não tem muito mistério, tá? Agora que a gente já tem uma boa base aqui, a gente pega por partes. Partes porque a gente não tem... Partes porque a gente não tem muita pressa nesse quesito redraw, tá? Não apressem, gente. Vamos na tranquilidade. Se não vai conseguir terminar hoje, termina amanhã. Se tu se estressa com redraw, por exemplo, tá muito complicado pra mim, não consigo fazer essa parte. Vocês não precisam fazer. Tentem, mas se tá muito complicado, repassem pra alguém que consiga fazer, pra alguém mais experiente também tem. Que nem essa mão aqui, não é todo mundo que consegue fazer o redesenho dela, tá? Então, repassem, não tenham medo de repassar. É melhor do que segurar o osso, sabe?
faz com que o trabalho se termine mais rápido. Que é um trabalho em equipe. A Scan é um trabalho em equipe. Não se preocupem em querer precisar de ajuda. Não se preocupem no que os outros vão pensar, tá? Porque a gente tá aqui pra ajudar. Se não consegue fazer uma coisa, alguém vai conseguir. Se preocupa em ter um bom trabalho, uma boa qualidade nas coisas que faz, tá? Olha que perfeito. Talvez só uma borradinha nas cores aqui. Perfeito. Sem trabalho algum. Enfim. Agora vamos de baixo pra cima. Olha que coisa linda. Esse degradê aqui, cara, me mata. Meu Deus. Eu não sei mexer nessa ferramenta aqui. Geralmente eu faço na mão, tá? Faz uma coisa dessa aqui assim. Vamos ver se vai dar em alguma coisa. Aqui. Mas a gente seleciona uma maior parte aqui. E fazemos mais um pouco. E muito alto. Bom, vai demorar demais isso daqui. Ele tá demorando a carregar. O Photoshop às vezes renda, então é normal. Bem normal. Bom, aqui não vai funcionar muito bem. Ele funciona em tamanho pequeno. Desfoque. Não vai ficar um degradê. Um degradê. Fica essa bosta aqui, gente. Não tem muito o que fazer. Eu vou fazer um mini degradê. Ó. Limpo aqui. Bom, a gente tá na página 3, tá? Agora a gente entra numa parte mais sensível aqui, que é a procura dos materiais. Bom, gente, depois de uma procura na web, né, que a gente faz, eu achei essa mesma página, tá? Em outro lugar, tá? Essa página aqui. A gente vê, na verdade, que é um problema no RAW, tá? O que dá pra se fazer nesses casos? Ou a gente pede pra quem cola e procura as RAW pegar uma página nova dessa pra nós, né? No formato certo. Ou a gente tira uma print, que foi o caso que eu fiz aqui. Eu tirei uma print. Ela vai estar aqui, calma aí. Nos downloads. Tá em tiers aqui. Tirando a print, a gente só move pra cá e refaz aqui. Cola onde a gente tem que colar. Aí vem o trabalhinho a mais aqui. Deixa eu colocar aqui. Só isso que a gente precisa fazer. É só colar em cima. No teclado, já vou dar a dica. No teclado, quando tu dá Ctrl T e tu tem isso daqui, o movimento tu pode fazer com as setas do teclado. E clicando Shift ele move um pouco mais rápido, tá?
A gente vai precisar só mexer com as cores agora, tá? E aí, de novo, na imagens aqui, a gente vai ajustar os contrastes aqui. O brilho. Tudo vai depender, tá? Eu vou dar uma pausinha aqui, vou fazer isso. Que é um processo chato, né? Vocês já viram antes. Fazer isso, depois a gente passa pra essa parte aqui do redraw, tá? Pronto, gente. Já deu pra fazer aqui. Foi o que deu pra chegar mais próximo, tá? Depois disso, a gente sabe que tem um bom blur aqui, tá? A gente pode marcar algumas áreas, ou grande parte aqui. Lembrando de deixar um espaço por causa do blur. Um espaço meio grande, assim. Pra gente poder deletar as áreas, tá? Trabalho complexo. O que a gente pode fazer agora? Ctrl X. É o que dá pra fazer. Se o Ctrl X funcionar. Calma aí. Calma aí, gente. Tá, ó. Analisando, eu pensei assim, ó. Temos ele aqui. A gente vai criar uma nova camada aqui e vamos mesclar pra debaixo. Daí ele vira um PNG de camada, tá? Porque o que eu tinha colocado era PNG normal. Os filtros, ele ficam todo bugado. Todo feiozão. Depois disso, a gente só excluiu o que tinha que excluir. E agora a gente vem com o blur, né, gente? O blur tá aqui. O meu tá pouca resistência aqui, ó. Dá pra mesclar pra baixo. Aí fica melhor. O que dá pra fazer aqui também? A gente pode pegar essa parte aqui que a gente tem e fazer desfoque por movimento no ângulo de 180. Funciona também. Agora vocês devem estar se perguntando. Eu também pensei no assunto. Por que que aqui tá com uma boa qualidade, sem blur nenhum, e aqui tem que estar blur? Por quê? Não sei. Sinceramente não sei. Depende da RAW que trazem. E tu vai seguir a RAW porque a RAW é o que é de original. Cada scan pega uma RAW diferente. Geralmente as gringas pegam do original, só que às vezes as gringas fazem modificação e a gente segue essas modificações. Que nem aquela censura que tava aqui pode ser da RAW com censura no coreano. E por isso que tem o blur, entendeu? Mas como a gente tem uma de censura aqui, de pernas, não tem problema colocar aqui e fazer esse blur aqui pra seguir o resto, tá? A gente como cleaner só aceita tudo que tem aqui e faz o que tem que fazer, entendeu? A gente releva o bundão dela aqui. Eu não sei que tanta bunda essa mulher tem. Essa autora é meio fanática em bundas e peitos. Aqui embaixo tá perfeito, tá? Lembrando como era. Isso aqui. Agora tá assim, ó. Lindo. Lindo. Não mudou muita coisa, não. Talvez essa busanfa aqui tenha diminuído um pouco. Mas é o processo, gente. Não dá pra fazer 100% perfeito, porque não dá pra ter 100% perfeito.
A gente entrega o que a gente consegue, tá? Sempre tentando a melhor qualidade possível. Tem de bunduda é peituda, meu Deus. E a cintura? Nada. Meu Deus do céu. Gente, eu que tenho bastante experiência nisso, até canso também. Recomendo vocês ficarem muito tempo, que nem eu tô aqui já faz 1 hora já. Derem algumas pausas, tá? Não tem problema vocês serem humanos enquanto fazem esse tipo de trabalho. Não é ruim, sabe? Dar umas pausinhas, se não conseguir terminar no dia, terminar no outro. Tentem não atrasar. Claro, se são obras que tem data pra entrega, tentem não atrasar, né? Comecem antes, quando já lança a HAL, mas tipo, é bem tranquilo, gente. Não tem muitos, não. Não tem mistério, sabe? Eu, por exemplo, dei uma pausa que ninguém percebeu. Acredito eu. Mas eu dei uma pausa aqui onde eu fui comer um miojo, sabe? Uma pausa pra outra. Comer alguma coisa, se hidratar. O básico de sempre. Bebam água, tá? Também. Não se preocupem muito com a forma. Depois a gente vai montando conforme. Por que eu faço um espaço grande? Porque aqui tem quase um degradê, um neon aqui nessa letra. Daí fica um verde, se não preencher um pouco a mais, tá? Por isso que essas letras aqui eu preencho bastante. Também não exageradamente, né? Nada exagerado. Aqui talvez seja melhor, em vez de fazer essa parte inteira, a gente fazer primeiro a pele. A gente pega aqui. Pegamos primeiro a pele. A gente vai fazer o reconhecimento só dessa área, né? A gente retira o vestido. Fizemos só aqui. Ó, fica bem melhor. Depois a gente apaga. Tem que apagar. Pra quem faz no celular, que talvez esteja vendo esse vídeo, no Ibis é bem fácil fazer isso daqui, tá? Desenhar no dedo. É bem prática também. Não é difícil. Ele também tem a ferramenta de carimbo. Eu não vou saber dizer exatamente, tá? Porque eu não sou muito do Ibis. Eu faço alguns desenhos lá, mas eu uso mais o Clip Paint. Mas ele tem sim uma ferramenta de carimbo que nem essa daqui. Só que ela funciona um pouco diferente da Photoshop. Então daí tem mais um treininho aí pra quem é do celular. Pra saber mais ou menos onde fica aqui o seio, a gente se baseia pela mão, tá? Que a gente daqui a pouco vai ver.
É uma palma. Provavelmente a palma termina aqui, ó. Eu vou fazer mais uma parte aqui dos dedos. Mas é isso aqui, ó, de palma. A gente faz isso daqui. O peito sai mais ou menos aqui, ó. Daí a gente puxa. Ó, vou usar o shift aqui, ó. Não apareceu, mas foi usado. Essa parte aqui mais escura e grossa, que o estilo da artista é onde tem áreas escuras, fazer essa profundidade, tá? Tudo vai depender da artista. Tem artistas que tem um traço mais simples, então é bem tranquilo. E tem mangás também que nem precisa de redraw, é só limpeza de balão. Porque tem artista que também não coloca transparência em certos balões. Aqui dá pra fazer mais triangular, ó. Aqui a gente não precisa fazer linha, acredito eu. Talvez só umas correções. Mas como é outro dedo aqui. Pronto. Tá feita essa parte. Daí a gente vai, por último, fazer o quê? Que a gente fez nos últimos dois. Quando a gente termina, a gente vai revisar. Então, a gente vai revisar. Fizemos aqui essa região, essa daqui de baixo. Fizemos os balões, né? Bem certinho aqui. Aqui não tem muito. Nada aqui. Aqui tá feito. Aqui não precisamos porque não tá traduzido em inglês nem em russo, nem em outra língua que a gente pegou da RAW. Aqui como é uma RAW em inglês dos americanos, se tivesse traduzido para inglês aqui a gente tirava, tá? Mas não é preciso. A onomatopeia não se retira. Tem casos extremos assim que a onomatopeia se retira, mas é quando a obra ela é necessária que a onomatopeia saia, né? São obras específicas, ou quando a letra não bate, typo, né? A letra em si, o estilo de letra não bate com a que vocês colocam na obra, que a obra necessita. Por exemplo, essa letra é um tipo, daí se for fazer na edição outro tipo, vai ter que retirar isso. Mas como grande parte segue um padrão, não é necessário retirar, né, nesse caso. Mãozinha feita, que a gente fez aqui no vídeo. Outra parte da mão também totalmente feita. E aqui embaixo que tinha o degradê. Então era isso por hoje. Beijos, beijos da Ryu. Depois eu gravo mais um vídeo, né? Porque provavelmente esse já foi longo, teve bastante redraw. E provavelmente esse capítulo, que eu ainda tenho que terminar, vai ter bastante redraw. Mas no horário que eu tô fazendo o vídeo é meia-noite já. Então, gente, descansem, tá? Não precisam fazer... Não precisam se matar a fazer o bagulho, tá? Porque daí vocês tomam um desgosto de fazer... Não é necessário isso. Vocês têm que gostar de fazer e tem que ter o descanso de vocês. Eu já tô sentindo uma dor no ombro e meus olhos já estão cansados. Então eu vou parar por hoje. O horário também já tá ótimo. E o que eu já fiz já compensa. Já tá ótimo, tá? Mesmo que tenha muitos capítulos pra fazer, não se matem. Dá pra fazer a tempo. Tranquilo? A gente faz bastante coisa. Então ficamos por aqui. Com esse capítulo... E essas 3 páginas de redraw e limpeza.